Não vou nem acreditar no que você tá falando porque você é cristão, velho. Uma pessoa que acredita num livrinho de regra que caiu do céu já é uma pessoa burra, seu argumento já tá totalmente equivocado por conta disso, com certeza. Essa é a falácia ad hominem, quando eu invalido o que está sendo falado em decorrência da figura da pessoa, né, de quem ela é, do que ela acredita, do que ela faz da vida dela. É uma falácia fácil de reconhecer e é fácil de mostrar por que ela não faz sentido lógico algum. Mas você sabe reconhecer as outras falácias que muitos influencers, youtubers, streamers e figuras populares na internet utilizam para manipular você? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender a reconhecer falácias nos discursos da internet. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos falar sobre falácias, aquela coisa muito feia que as pessoas utilizam, geralmente denotando uma grande preguiça de pensar numa boa argumentação. Falácia, ou seja, aqueles péssimos argumentos, muitas vezes não têm sentido lógico, que são facilmente observáveis e refutáveis, mas que funcionam na persuasão. E você pode ver inúmeros influencers, youtubers e figuras a fio na internet usando várias falácias, como por exemplo falácia ad hominem. Eu nem vou ouvir o que o cara tá falando, porque se o cara é cristão, se o cara acredita em Deus, já dá pra ver que o argumento do cara é todo errado, nem vou discutir isso aqui. Ou a falácia do apelo à autoridade. Esse argumento tá certo, sabe por quê? Porque quem falou foi uma doutora, PhD e não sei o que. Então se ela é PhD, consequentemente tudo que ela tá falando tá certa. Dentre tantas outras falácias que são utilizadas dia a dia e que infelizmente acabam convencendo várias pessoas de ideias que são erradas, que são equivocadas. Então se você não quer ser mais uma pessoa manipulada e cair nessas falácias que são contadas por aí na internet, veja esse vídeo até o final, tá certo? Então vamos lá. Qual é a relação das falácias argumentativas com a manipulação das massas? A manipulação das pessoas por meio das falácias é uma estratégia que visa enganar e convencer o público através de argumentos enganosos e não verdadeiros. As falácias propriamente ditas são erros lógicos, que geralmente parecem muito convincentes, muito persuasivos, mas na realidade, se você examinar com calma, as falácias são argumentos que não possuem embasamento lógico ou que são proposições que não estão corretas logicamente. Falácias então podem ser descritas como maus argumentos aos quais nós geralmente temos certa propensão de sucumbir, de se deixar levar. Portanto, conhecer as falácias ajuda a evitar cometer erros na sua argumentação ou na forma que você interpreta aquilo que está sendo dito. No momento na internet onde todo mundo é especialista de tudo, todo mundo sabe de tudo, todo mundo aparece com um textão, com um videozão que vai resolver o Brasil, todo mundo se apresenta aí como sendo a pessoa mais consciente, meu Deus, eu sou uma pessoa em desconstrução. É importante saber avaliar o que está sendo falado para não cair em falácia, tá certo? Então, a primeira falácia que a gente vai analisar aqui agora, e uma das mais comuns, é justamente a falácia de apelo à autoridade. É uma falácia comum na qual a validade de um argumento é baseada somente na credibilidade de uma pessoa ou instituição. Ao utilizar uma figura de autoridade como, por exemplo, um especialista, a argumentação busca ganhar a aceitação sem fornecer evidências ou raciocínio lógico. Por exemplo, acredite nisso aqui que eu estou te dizendo, porque quem escreveu isso foi Karl Marx. Como se simplesmente a imagem de Karl Marx bastasse para que você acreditasse naquilo que está sendo falado. Essa falácia do apelo à autoridade explora a tendência de atribuir valor a opiniões de pessoas famosas ou reconhecidas em vez de analisar a validade do que está sendo falado, do que está sendo argumentado. Quer ver um outro exemplo? Olha, aquela nutricionista famosa, Mayra Card, disse que se você comprar determinada coisa e utilizar determinado produto, você vai emagrecer. Perceba que nessa minha argumentação eu não expliquei por que aquele produto funciona, onde que ele já funcionou antes, se ele já foi testado, se ele já foi replicado, ou se ele é apenas uma utopia da cabeça da Mayra Card, mas eu estou simplesmente dizendo o quê? Não, mas foi a Mayra Card que falou, logo o produto funciona. Então, quando eu pego a figura que falou aquilo e não avalio o que foi falado por essa figura, eu estou caindo num apelo, numa falácia de apelo à autoridade. Então, vale sempre a pena analisar o que foi falado, ver se aquilo que está sendo falado tem respaldo na realidade, se aquilo que foi falado pode ser visto e aplicado em outras situações, se quando você faz uma análise teorética, né, uma análise teórica daquilo que foi falado pela pessoa, aquela análise logicamente faz sentido, né? Porque se na teoria já não faz sentido, na prática vai ser mais caótico ainda. E claro que assim, a falácia de apelo à autoridade é quando a gente se baseia unicamente, ou quando a nossa fonte principal é quem está falando. Mas vale a pena lembrar que referenciar uma pessoa, quando você está dando um argumento, numa forma que você tem outras evidências que embasem o que você está falando, você traz só aquela figura para
galera lembrar que aquela figura também falou aquilo, tá certo? Então, uma evidência complementar. Nesse cenário que eu acabei de narrar, a falácia não é uma falácia, mas sim um argumento de autoridade, tá certo? Só é falácia quando minha única base, minha única força é quem disse. Segunda falácia, a falácia da generalização apressada. A generalização apressada ocorre quando a pessoa chega a uma conclusão ampla com base em uma amostra insuficiente de evidências. Essa falácia explora a tendência de pessoas em assumir que um padrão observado em alguns casos é aplicável para todos os casos sem uma análise aprofundada. A generalização apressada pode ser eficaz principalmente quando tem um envolvimento emocional, um apelo às nossas emoções, levando o público a aceitar uma afirmação sem questionar sua validade. Por exemplo, alguém está dizendo que obesidade, você estar acima do peso não é saudável, estar acima do peso geralmente está associado a doenças, geralmente está associado à indisposição, porque você tem uma dificuldade maior de foco, você tem uma insegurança, uma autoestima baixa, etc e tal. Aí uma pessoa quer refutar esse argumento de que a obesidade, o excesso de peso não é saudável, e a pessoa usa um argumento assim: não, mas veja bem, meu tio, ele é super gordo, ele tá super acima do peso, mas ele não tem doença nenhuma, o cara tá super bem. A minha mãe é outro exemplo, tá lá, super gorda, super acima do peso, mas super saudável, lúcida, consegue se concentrar no trabalho dela. Isso é uma falácia de generalização apressada. Você pegou ali uma amostra muito pequena para generalizar e dizer que o mundo inteiro pensa dessa forma, ou que o mundo inteiro funciona assim, ou que a realidade inteira funciona com base nessa pequena amostra que você apresentou. Isso é uma falácia, um erro de lógica, um argumento enganoso. O mais correto para analisar essa falácia e refutá-la seria observar o que está sendo falado, então, e buscar, mas espera aí, quantas pessoas na mesma condição do seu tio, da sua mãe, que estão ali super acima do peso, realmente são saudáveis? Vamos buscar por uma pesquisa mais ampla, vamos buscar por uma amostra maior, vamos buscar quais são as porcentagens especificamente, sei lá, de cada 1000 pessoas, assim como sua mãe, assim como seu tio, que estão super acima do peso, sei lá, de cada 1000 pessoas, apenas 15, 18% são saudáveis. Então não adianta pegar esse 18% e falar que eles são ali o exemplo, ou enfim, que os 18% são a realidade. Não, eles representam uma parcela pequena. Na maior parte dos casos ainda seria ruim, seria negativo, seria não saudável você estar super acima do seu peso. Mesmo se uma ou outra pessoa que está super acima do peso não esteja doente, Ainda na média, na maior parte dos casos, isso não será saudável. Nessa análise que eu acabei de fazer, nessa análise argumentativa. Mas eu obviamente também concordo que não é saudável estar super acima do peso, nem psicologicamente e nem fisicamente, enfim. Para detectar falácia, uma estratégia que eu vou te passar agora que você pode utilizar é fazer uma análise do discurso da pessoa. Observar como que ela está esquematizando o discurso dela, qual estratégia retórica ela está utilizando. Ela está utilizando um apelo muito mais ao pathos, à emoção, e aí você já tem que ficar atento. Se a pessoa está pegando muito pesado na emoção, se ela está batendo só na emoção, ai meu Deus, você precisa me ajudar, porque não sei o que, não sei o que lá, eu sou um coitado, sou um pobre coitado. Fique atento. Se a pessoa está apresentando muito mais o ethos, ou seja, se ela está colocando a figura dela, não, eu sou uma pessoa que eu sei o que eu estou falando, eu sou isso, eu sou aquele outro, então vale a pena saber qual é a proporção de ethos, pathos e logos que a pessoa está utilizando. Essa é uma estratégia que eu vou te passar aqui, mas eu explico ela de forma muito mais completa para você utilizar no seu dia a dia com exemplos reais no meu módulo sobre retórica na minha formação ALC. É uma formação que já funcionou, já deu certo, já ajudou mais de 37 mil pessoas. No módulo de retórica, eu te ensino como dominar a sua comunicação do zero, dominar as suas palavras e como utilizar os seus gestos, impostação de voz e a mensagem verbalizada para convencer as pessoas com muito mais persuasão. Afinal de contas, retórica significa a arte de falar de maneira persuasiva. Então, se você quer dominar a sua retórica, se você quer saber quando estão tentando manipular você por meio de uma análise retórica, clique agora no link aqui na descrição desse vídeo, vá lá se informar sobre a minha formação ALC. Se informe e inscreva-se. Continuando para o nosso vídeo aqui então, terceira falácia, o argumento da falsa causa. Esse tipo de falácia ocorre quando a pessoa estabelece uma relação de causa e efeito entre dois eventos, mesmo que não tenha uma relação direta entre esses eventos ou que não exista evidência de que esses eventos se relacionem entre si. Os manipuladores exploram essa falácia apresentando uma explicação simplista e convincente para um problema complexo, levando o público a acreditar que uma determinada causa é responsável por determinado efeito sem fazer uma análise crítica adequada. Por exemplo, eu vou lá e falo, olha, a criminalidade aumentou depois que esse prefeito assumiu.
assumiu. Logo, nossa conclusão é que a política desse prefeito é uma política ruim, uma política de segurança ruim, né? Porque assim que ele assumiu, a criminalidade aumentou. Então a política dele é horrível. A gente precisa tirar esse prefeito do poder. Percebam que eu não levo em conta outras possíveis variáveis, outras causas. Será que na verdade o crime já não estava numa constante de aumento ao redor dos últimos anos? Será que não aconteceu nenhum outro fator externo associado a isso? Será que a corrupção não estava presente no governo externo desse prefeito? E assim que ele assumiu, as milícias, enfim, os políticos corruptos também já estavam lá dentro e continuaram com as suas atividades, etc e tal. Quando eu tento simplificar dizendo que uma coisa está para outra de forma super simples, eu não estou fazendo uma análise real da realidade, né? Eu estou fazendo uma análise muito maniqueísta, como se a vida fosse um desenho animado. O Tom só vai caçar porque o Jerry existe. Se o Jerry não existe, não existe Tom e por aí vai, né? Uma análise que não vai fazer muito sentido. Um gato sempre vai caçar um rato, o rato sempre vai fugir dos predadores, do gato, enfim, né? Porque é o Tom, porque é o Jerry, por aí vai, tá certo? Deu para entender, né? O mais correto então seria, numa situação dessa, tentar buscar evidências que mostrem o contrário. Mas espera aí, esse prefeito em outros cargos que ele trabalhou em outros locais, sempre que ele trabalhou nos outros locais da vida pública, o crime também aumentou ou aumentou só agora? O crime aumentou agora no mandato desse prefeito ou esse crime estava maior anos atrás em outro prefeito e aí diminuiu e aumentou de novo agora nesse prefeito? Enfim, a gente nunca pode simplificar a questão e falar que, olha, isso aqui só tá ruim por causa disso aqui. Tem que olhar tudo que tem em volta e as possíveis variáveis. E por último, a falácia da falsa dicotomia. Essa falácia ocorre quando alguém apresenta duas opções, geralmente são opções extremamente diferentes, tá certo? Duas opções extremas, mas a pessoa te apresenta como sendo as únicas possibilidades que você tem para escolher, geralmente ignorando que existem outras inúmeras possibilidades intermediárias entre uma e outra. O objetivo dessa falácia é restringir o debate a apenas duas escolhas, e os manipuladores podem forçar o público a tomar a decisão que eles desejam fazendo uso da linguagem apelativa. É aquela coisa, você está do nosso lado ou você está contra nós? Você é de esquerda? Não, então você é fascista. Com certeza você é fascista. Só tem os extremos ali, ou você é de esquerda ou você é fascista, nazista, etc e tal. Um outro exemplo, você é de direita? Não. Então você é comunista, né, vagabundo? Vai pra Cuba. Novamente, né, a falácia da falsa dicotomia. Eu apresento duas opções extremas e esqueço que existe ali uma miríade de opções intermediárias entre uma e outra. Uma situação dessa é fácil, basta observar entre um extremo e outro, estudar o que existe entre um extremo e outro e ver onde é que você se encaixa nessas opções intermediárias. Isso se você quiser ter um debate racional sobre a situação, tá certo? Mas enfim, essas foram algumas falácias muito comuns utilizadas hoje em dia, né, no dia a dia aqui na internet, entre influencers, youtubers, enfim. Comente quais outras falácias você conhece que são muito utilizadas na internet, já coloca aqui pra gente poder comentar sobre elas. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que usa uns argumentos ruins ou que acredita no argumento porque o influencer tal, porque o youtuber tal. Manda esse vídeo pra ela parar de cair em falácia, tá certo? Não deixe também de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais!